o nosso Deus. Então é um prazer estar aqui, né, nesse primeiro domingo do ano, dando essa aula, algo que eu, né, amo fazer, os irmãos bem sabem, e ainda mais falando sobre um assunto que é da minha área, tendo o privilégio de compartilhar um pouquinho sobre saúde mental. Esse mês é o mês da campanha, né, Janeiro Branco, que vem abordar e conscientizar e mobilizar mesmo as pessoas e famílias a respeito do tema de saúde mental. Um tema, às vezes, um pouco cheio de estigmas e tabus dentro da igreja. Às vezes, não é muito bem-vindo, né, o assunto no sentido a tratamento, a entender, né, que existem doenças, né, mentais, que existem questões que a gente não explica dentro de um campo somente espiritual, como falta de fé ou muita presença de pecado. E sim, um transtorno que pode vir a acometer qualquer um de nós, independente, né, de sermos cristãos, não estamos blindados no sentido de enfermidades como um todo, seja no campo, né, no aspecto físico ou no aspecto também psicológico, no aspecto emocional. E cuidar da saúde mental é também mandamento, é bíblico, e eu queria trazer um pouquinho, tanto das questões técnicas, mas que a gente possa também entender a respeito disso, com base, é claro, bíblica. E, para isso, enquanto o Gui termina aqui de projetar, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Filipenses. É o primeiro texto que eu usarei para falar sobre saúde mental e inteligência emocional. Nós vamos abrir em Filipenses no capítulo 4, e vamos ler juntos do versículo 4 até o versículo de número 8. Filipenses 4, de 4 a 8. Como são só 4 versículos, vamos ler todos em uma só voz. Filipenses 4, de 4 a 8. Vamos lá, então? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Agora eu leio mais um versículo, 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz o seguinte: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai grandioso, que o Senhor esteja conduzindo todos os atos, como até aqui já tem feito, e é nesse momento que o Senhor possa me abençoar, me capacitar, falando através de mim, para que eu seja um instrumento de ensino à igreja e às pessoas que me assistem também. Que o Senhor possa nos abençoar, quebrando todo e qualquer estigma ou preconceito dentro desse tema de saúde mental, que os irmãos tenham o coração aberto para aprender e, acima de tudo, praticar aquilo que o Senhor nos ensina através desta mensagem. Em nome de Jesus, agradecemos e louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos participando da primeira escola dominical de 2023, pela vida, a saúde, a paz, o cuidado e a fidelidade do Senhor que tem sido presente até aqui. Obrigada por este momento e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que eu li fala aqui, o mesmo Deus da paz, o nosso Deus, que Ele nos santifique em tudo. Essas são as palavras de Paulo.
E aí ele cita, e o vosso espírito, alma e corpo. É uma tríade. Então ele está afirmando que nós somos seres espirituais, mas nós somos seres também de uma alma. Psique, ela tem, né, a palavra, ela se traduz como alma. Então, nós temos uma mente e também nós temos um corpo. É uma tríade. Falar de saúde e só defender o campo da saúde física ou a questão espiritual e se esquecer da parte mental, a gente deixa de cumprir aquilo que a própria Bíblia, né, nos orienta, porque é uma tríade. Nós somos, né, o bio, o psico, o social. Nós temos um corpo, nós temos uma mente, uma alma e um espírito, e os três precisam fazer parte desse pacote de santificação. Ou seja, a gente precisa cuidar do nosso corpo, do nosso espírito, da nossa saúde, é claro, física, nossa saúde espiritual, mas também da nossa saúde mental, para que assim sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Às vezes a gente realmente se distancia do que tange a questão mental, e às vezes a igreja tem essa dificuldade, né, de lidar com a enfermidade, quando há um diagnóstico, né, no cunho aí da ansiedade, da depressão, e aí às vezes a gente canaliza para o campo espiritual, como ausência de oração, falta de ler a Bíblia, ausência de fé ou muito pecado, para se justificar. E eu gostaria muito, né, de quebrar e desmistificar isso nesse momento, falando um pouquinho a respeito da inteligência emocional, o que é isso. E nunca se falou tanto, porque também nunca se tivemos, né, tantos diagnósticos e um adoecimento que ele, sem dúvida alguma, ele triplicou pós-2020. Quando a pandemia veio, nós, profissionais da área da saúde mental, a gente percebia que, num futuro bem perto, ia eclodir, sem dúvida, o reflexo disso na saúde mental de todas as pessoas. Porque a gente estava vivendo uma crise, um isolamento, uma falta de contato social, a gente estava vivendo lutos, e de uma forma muito trágica, né? Quem perdeu parentes sabe como foi difícil e doloroso a situação, a morte, né, tão repentina, principalmente pelo dificultador da falta de elaboração do luto e do momento, né, de despedida, porque os velórios e sepultamentos eram com caixão fechado. Então, a gente não vivia o que saudavelmente precisa acontecer para o luto acontecer de uma forma correta. Enfim, foram, né, diversas perdas e situações que imaginávamos que realmente a situação não ficaria boa. E, de fato, não ficou. Então, eu quero explicar o que é inteligência emocional. Será que a gente nasce com isso? Será que a gente consegue adquirir isso, tipo como uma vitamina, né, um suplemento vitamínico que a gente vai numa drogaria, algum lugar do tipo, e aí a gente compra, né? Quando falta uma vitamina no nosso organismo, a gente vai lá, né, e tem como o médico prescrever, manipular, e aí a gente consegue repor. Como é que é essa história de inteligência emocional e por que isso é tão importante? Por que a gente precisa pensar, parar e falar sobre isso no mês também que aborda, né, o assunto como campanha aí nacional sobre saúde mental. Então, vamos lá. Eu quero falar de alguns dados técnicos do Brasil. Nós não somos referência de saúde mental. Já não éramos, e está pior a nossa classificação. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas tem aí alguns dados, então, projetados para os irmãos acompanharem. Nós somos o primeiro lugar a nível mundial no adoecimento e transtornos ligados à ansiedade. Quando eu falo ansiedade, eu não falo de um comportamento ansioso, que às vezes a gente se classifica assim, né? Sou ansioso, no sentido de ser mais agitado, mais preocupado, mais inquieto. Quando eu falo de transtorno de ansiedade, eu estou falando de um adoecimento, eu estou falando de sintomas que causam sofrimento e algum tipo de prejuízo na vida dessa pessoa, seja vida amorosa, profissional, o que for. As áreas da vida são comprometidas porque os sintomas são sintomas intensos, ligados ao âmbito da ansiedade.
são dados da OMS, Organização Mundial da Saúde. No mundo, a gente tem cerca de 300 milhões de diagnósticos de transtorno de ansiedade. 10% disso, ou seja, 30 milhões, está situado no Brasil. Nós temos 10% dos diagnósticos que se encontram no mundo de transtornos de ansiedade aqui entre nós. E esse número potencializou a partir ainda mais, né, de 2020, como aqui os irmãos podem ver. De um modo geral, transtornos psiquiátricos, seja ansiedade ou depressão, nós tivemos um aumento de 25% pós-pandemia. Hoje, o profissional, sem dúvida alguma, mais caro no âmbito particular e lotado numa questão de agenda é o psiquiatra. E o psicólogo, né, tem sido também muito procurado, porque são dois profissionais que atuam de forma distinta, mas dentro do mesmo aspecto, o da saúde mental. O psiquiatra, ele é um médico, ele fez medicina, ele é capacitado para diagnosticar, fazer o diagnóstico de qual transtorno é e prescrever a medicação. E nós vamos chegar numa hora que eu vou falar de medicação, para ver se eu quebro também os preconceitos ligados a isso. O profissional psicólogo, ele não é o profissional que medica. Nós estudamos farmacologia, entendemos da medicação, mas não prescrevemos ela. Quem prescreve é o psiquiatra. Nós, junto com o psiquiatra, cuidamos da saúde mental no que tange a um processo terapêutico. A parte química cerebral e do organismo, a medicação vai agir. Porque se existe um transtorno instalado, existe uma química alterada também no organismo cerebral. E aí o profissional, então, que vai fazer essa intervenção é o psiquiatra, porque ele vai agir na química. Por isso a medicação. O profissional que vai cuidar de reorganizar, né, fazer uma faxina e dar uma ajustada no funcionamento mental é o psicólogo. Só para distinguir, porque às vezes se confunde quem é quem e o que cada um faz. A gente precisa ter a parceria e precisa ter os dois. Não só um, nem só outro, porque só medicação não vai resolver e organizar dependendo da desordem. E nem só o psicólogo vai fazer dependendo da questão química cerebral, porque ele não vai intervir. Então, os dois profissionais são essenciais e muito ligados no que tange a isso. Então, somos o país mais ansioso no mundo. O nosso ritmo é o mais, então, acelerado. O nosso estilo de vida tem levado as pessoas também ao adoecimento. Não estou colocando na conta só da pandemia, não. A gente já era. Só estou dizendo que o número subiu ainda mais. Então, assim, aumentamos o adoecimento mental no que tange a transtorno de ansiedade. Mas a gente já era referência no mundo antes da pandemia. No transtorno de depressão, nós estamos em 5º lugar. O que não é nem um pouco também um bom lugar, porque, de qualquer forma, a gente está entre os primeiros colocados. Nos dois transtornos, né, mais prejudiciais no que tange a saúde mental, que é depressão e ansiedade. Nós temos, na América Latina, a maior taxa de suicídio entre jovens, aí mais ou menos na faixa de 15 a 30 anos. A taxa de suicídio aumentou, só que é claro que isso, né, a mídia não vai repercutir, porque tudo aquilo, né, que é visto é estimulado e serve de referência. Esses dados são dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então, gente, o suicídio também aumenta, porque se o índice de depressão aumenta e de saúde mental está comprometido, sem dúvida alguma, a parte, né, do suicídio, o autoextermínio vai subir com tudo isso também. Então, aqui eu tenho essas informações a nível mesmo de conhecimento, o que é muito triste, né, para nós da área da saúde mental, entender que o Brasil é um país tão adoecido. Quero explicar um pouquinho sobre o comportamento, e por isso eu li Filipenses, para a gente entender e construir juntos aqui por que a gente faz certas coisas e a gente se comporta do jeito que a gente se comporta. Então, uns mais agitados, outros nem tanto. A gente tem um padrão de comportamento. E de onde surge isso? E por que a gente, às vezes, né, bate a mão na cabeça? Poxa, por que eu fiz? Por que eu falei? Não devia ter feito. E aí, às vezes, a gente se arrepende de determinado comportamento e aí a gente bota na conta do outro. Do tipo, eu fiz, eu falei, mas porque o outro me provocou, o outro me questionou, enfim.
E aí eu quero explicar a vocês a construção dentro, né, do aspecto mental mesmo, até a gente se comportar. Porque o comportamento é a última parte. É como se fosse a ponta do iceberg. É aquilo que aparece, o meu comportamento, a minha ação. Mas antes que eu externalize a minha ação, todo um circuito aqui mental aconteceu, em lapsos de segundos, antes que, né, o meu comportamento se tornasse, então, aparente. Vamos aqui em 2 exemplos. Chuva. Às vezes tem pessoas que gostam da chuva e que gostam do barulhinho da chuva. A minha mãe agradece todos os dias por estar chovendo, porque ela escuta o barulhinho. Porque talvez acalma. Pessoas que têm problemas respiratórios, eles sentem-se melhor por causa da questão da umidade do ar. E agora tem outras pessoas que fecham num humor extremamente irritado, às vezes depressivo, com o mínimo barulho de um trovão. E aí tem gente que já vai para dentro do quarto, fecha no escuro, tem medo, e cria-se todo um mundo, né, de pensamentos a respeito da chuva. Tem pessoas que saem, que andam na chuva numa boa, tem pessoas que se amedrontam e que vão para debaixo das cobertas com muito medo mesmo, pânico em relação ao som, em relação ao barulho. Outro exemplo, que é bem diferente entre nós mulheres, de estímulo, insetos. Né? Algumas pessoas podem olhar e falar, não me causa nada. Né? Se, de repente, uma baratinha começa a apontar ali, a pessoa continua aqui e vai, ela vê a barata atravessando e está tudo bem. Ela fica imóvel. Outras pessoas, e pode ter dessas aqui, né, entre nós, há um mínimo sinal de uma anteninhazinha assim, balançando no cantinho, assim, ela já vai surtar, né, e vai buscar o alto mais alto que ela puder subir. O grito já vai vir, o suor, o pânico, do tipo, o bicho vai voar, vai pousar no meu cabelo. Aí vem aquele mundo de pensamentos também e de situações, e que aí ou vai gritar, vai correr, vai ter, né, o comportamento de fuga. Então, o comportamento, como eu falei, ele é a ponta do que eu estou vendo, é a ponta do iceberg. O correr e o gritar da barata é o comportamento, é a ação. Só que antes disso virar ação, a minha mente trabalhou. É isso que eu quero explicar aos irmãos de por que de cuidar da saúde mental. Porque a origem de todas as coisas não está lá no pensamento, no comportamento, está no pensamento. O comportamento, ele é a terceira parte e última. Antes eu penso, eu sinto e depois eu ajo. São 3 ações que a gente tem e nós temos controle. O pensar, o sentir e o agir. E aí, o fluxo, então, olha, do comportamento segue esse raciocínio aqui. Tudo começa com o pensar. Antes de você correr e gritar pela barata, você pensa. Você faz alguma afirmativa na tua mente sobre ela. Ao pensar algo, você vai sentir. Você vai ter nojo, dependendo do que você pensar. E por isso você vai correr. Justamente porque você sentiu o nojo. Mas você não fez isso de uma forma aleatória. Houve, então, um circuito. E aí, o que nós lemos em Filipenses? É necessário ou não cuidar daquilo que a gente pensa? Paulo está dizendo que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Pensamento. Ele é o primeiro. É de lá que vem o gatilho. O coração, ele está no lugar do que a gente sente. Então, eu vou pensar algo sobre a barata, depois eu vou sentir e só depois eu vou agir. Em tudo na vida é assim. Então, o último balãozinho são os resultados. Porque depois que eu penso, que eu sinto e que eu vou ter uma ação, um comportamento, aí eu vou ter um resultado. E às vezes a gente reclama dos resultados da vida porque nada está dando certo, o meu relacionamento com os meus filhos não está bom, o meu relacionamento com o esposo ou a esposa não está legal, o meu convívio familiar, meu trabalho. Os resultados na vida não estão bons. Mas os resultados são frutos de quê? Dessa tríade. Se não está legal, não é porque sua mãe fez, ou a namorada, ou a igreja, ou o pastor. É porque simplesmente você não está pensando, sentindo e agindo. Porque é esse fluxo que vai dar os resultados na sua vida.
seja de relacionamento, profissional, o que for. É sempre esse circuito, pensamento, sentimento e ação. Então, esse é o fluxo. Por isso eu quis começar e abrir aqui com os irmãos Filipenses 4, porque eu tenho várias recomendações aqui de Paulo sobre saúde mental e que eu vou falar sobre elas aqui. Então, o foco aqui é a gente pensar em nosso pensamento, em a gente focar na nossa mente trabalhando naquilo que pensamos o tempo todo. Reclamar, gente, não resolve o problema. Tem gente que às vezes acorda de manhã e vai dormir se queixando da chuva que está caindo, do clima, disso, daquilo outro. A situação e a vida nos é dada. E aí é o meu ver, a minha visão sobre os fatos, sobre as coisas, sobre as situações, o meu pensar sobre, é que vai me dar condição de enfrentamento ou não. E reclamar realmente não resolve. Reclamar é você clamar 2 vezes. O re indica repetição. Então, você está clamando 2 vezes, 3 vezes, quando você tem esse comportamento de olhar para tudo e para todos num tom de queixa, de murmuração. E a Bíblia orienta muito sobre não fazer isso. Se você acordar e reclamar como forma de resolver seus problemas e suas questões diárias, você vai ter um resultado. Agora, se você enfrentar seus problemas e olhar para eles, para a vida, para situações, com o olhar de aprendizado, sem dúvida alguma, o resultado vai ser bem diferente. E não é porque o outro fez, é porque você pensou, sentiu e agiu de forma diferente. Você pode ter certeza que ao deitar a cabeça no travesseiro, vai ser diferente o resultado do seu dia. Ele vai ter as mesmas 24 horas, mas o resultado vai ser completamente diferente. Então, não é o problema em si, mas é o que eu penso sobre ele. Não é a barata o problema, a barata não é o problema. Definitivamente. A chuva também não é o problema. O problema está na sua representação dele. O quanto que você interpreta a barata, a chuva, ou qualquer outra situação, que eu estou dando de uma forma muito aleatória o exemplo de chuva e barata aqui. Mas qualquer outro problema que você superdimensionar, se você colocar muita luz e lente, o que vai acontecer? Vai expandir. E você também, se colocar ele muito pequenininho assim, se distanciar e nem olhar para ele, ele pode diminuir até demais. Então, a gente precisa dar lente e foco na medida certa para as coisas. E muitas coisas estão na representação que a gente faz, e não propriamente dito no problema, porque a barata e a chuva não são problemas. Depende da forma que você olha e representa. Vamos lá seguir, então? Você está passando pela rua, é só um exemplo do pensamento aí agindo. Você está passando pela rua, viu alguém, essa pessoa não te cumprimentou. O que você pensa nessa hora? Tem várias possibilidades, e que se eu abrisse aqui para respostas, cada um podia me falar alguma coisa diferente. Eu ia pensar que aquela pessoa, reticências. Cada um aqui pode refletir de um jeito. Então, eis a situação. Isso é o problema? Depende da forma que você vai representar. Olha algumas opções de representação. Essa pessoa não te cumprimentou e você logo afirma, em lapsos de segundo para sua mente, ele não me cumprimentou porque ele não gosta mais de mim. É uma possibilidade de você afirmar isso para você mesmo. É o pensamento. Se você, pensa agora comigo, afirmar isso para você, você vai ter uma sensação, um sentimento, uma emoção positiva. O Natan já rapidamente raciocinou e disse não. O que você pode sentir, então, Natan, se você pensar que a pessoa não te cumprimentou porque não gosta mais de você? O que vai brotar? O que você vai sentir? Você vai ficar feliz? Você já falou que não. É possível que você fique triste? Sim. Porque você pensou que a pessoa não gosta de você. Você está dizendo assim, ela me desprezou. Você está dizendo assim, ela não tem afeto. São outras formas de dizer que você está sendo desprezado. Você vai ficar triste. Então, olha a emoção que veio aí, ela veio fruto da outra pessoa que não te cumprimentou. Totalmente a sua representação, você está representando. Se você ficar triste, você pode chorar, você pode ficar mal-humorado, e isso reflete no seu dia, e você fica fechado no teu quarto e se isola. Você pode ter vários comportamentos. Então, o comportamento, está vendo, ele é a última coisa.
Ele é o choro, ele é o isolamento no quarto. Mas antes disso, o que veio? Tristeza. Antes da tristeza, o que veio? O pensamento de que eu fui desprezado. Ele não me cumprimentou porque ele não gosta mais de mim. Segunda opção de pensamento, ele não tinha o direito de me ignorar. Olha o tom. Se você pensar isso e falar isso, né, já nesse tom, também não vai ser um tom de alegria, certo? Porque você já está afirmando que ele te ignorou. O pensamento já afirma a ação da outra pessoa. Você está dizendo assim, ele me ignorou. O que é ignorar? É a pessoa realmente querer não olhar para você. Isso é ignorar, é o mesmo sentido de desprezar. E se você dizer isso, ele não tinha o direito de me ignorar, você já está falando no tom de raiva. O meu tom aqui já subiu para representar esse pensamento. Quando você fala isso, que a pessoa não tinha o direito, você já está falando cheio de raiva. Então, a emoção que vai brotar? Raiva. Não vai ser alegria. E aí, qual que pode ser o comportamento? Beleza, ele não me cumprimentou, ele me ignorou, o problema é dele, vou ignorar ele também, não converso mais. Você pode simplesmente ter uma ação assim, romper uma amizade, e quantos relacionamentos não foram rompidos, não porque a pessoa não cumprimentou exatamente, mas porque a situação aconteceu desse tamanho, e a representação dela foi desse tamanho. E aí, de fato, o relacionamento cortou e tem gente que não conversa, mas se perguntar nem sabe por quê. Porque o negócio já passou tanto tempo e foi uma coisa assim, ó, tipo isso que eu estou dando de exemplo aqui. Terceiro pensamento, aposto que ele está com raiva de mim. A gente faz isso o tempo todo. Interpretamos as outras pessoas. Interpretamos o comportamento do outro. Então, a pessoa não me cumprimentou, eu estou interpretando, eu estou afirmando que a raiva está onde? No outro. E como é que eu posso mensurar o sentimento do outro? Eu tenho que dar conta do sentimento que é meu. Eu não posso dizer que a pessoa fez ou falou porque está com raiva, deixou de estar. A raiva é uma emoção e não dá para que eu possa, né, julgar a outra pessoa nesse âmbito. Se eu afirmar isso, que eu aposto que ela está com raiva de mim, eu vou ficar, sem dúvida alguma, angustiada e com ansiedade o dia inteiro. Porque eu vou ficar pensando assim, o que será que fez ela ficar com raiva de mim? Será que foi aquele dia que eu fiz tal coisa, ou falei isso? Aí você vai começar com um mundo de si, e com certeza vai ficar com o coração bem ansioso. Ou, às vezes, pegar o telefone rapidamente e já logo... Por que você está com raiva de mim? Você nem, né, conversa, oi, tudo bem, como é que... Né? A pessoa nem sabe do que aconteceu, que ela não te cumprimentou, você já vai direto para o por que você está com raiva de mim? Se você talvez quiser ligar, né, e a pessoa, oi? Você já fez aí um julgamento, a gente faz isso demais, gente. Como somos viciados em julgar e interpretar as outras pessoas. E a gente se precipita e a gente cai, às vezes, de uma forma muito negativa nesse erro. O último pensamento... Ele estava distraído e não me viu. Você pode interpretar a situação dessa forma também? Pode. Qual o sentimento que você vai ter? O mais inerte possível. Nem tristeza, nem alegria, não vai ficar ansioso. Se você interpretar a situação com mais leveza, e pode ser que a pessoa estava distraída mesmo, tem hora que a gente olha para o outro assim, e está com a cabeça pensando em outra coisa, então você não fixou que o outro é o outro. E aí você passa... eu vi aquela pessoa. Quem nunca teve essa sensação, né, do tipo, passei, não cumprimentei, mas não é no sentido de ter ignorado, estar com raiva, ou tudo isso que eu citei de exemplo. É porque estava só distraído, eu não percebi a pessoa, não falei oi. Se a gente interpretar dessa forma, a emoção que vai vir é a mais leve possível. Então, por isso que eu estou dando esse exemplo bem superficial, para que vocês entendam que a gente pensa... e julga, e representa, e interpreta tudo, o tempo todo. E dependendo da sua medida, porque tem gente que é viciado em interpretar as coisas com peso, com julgamento. Aí vai gerar um ciclo vicioso bem complicado. O cérebro nosso de cada dia. É claro que não são só 3 cores e 3 divisões, mas eu quis representar aqui em 3 partes principais. O cérebro ele tem muitas divisões, partes, e quem estuda neuro né, em algum curso aí que precisa estudar sabe o quanto que isso é difícil. Neuroanatomia, primeiro período, é complicado. Mas vamos lá. O cérebro ele tem pelo menos 3 partes principais. O reptiliano, o neocórtex e o límbico. Não precisa gravar esses termos, são técnicos, mas eu achei interessante trazer e explicar para vocês entenderem o funcionamento do que eu estou falando. O cérebro reptiliano é a nossa parte mais instintiva. É quando você age
já de uma forma sem pensar. Quando a gente escova dente, você pensa no seu movimento de escovar o dente? Não. Você escova, conversa ao mesmo tempo, com a boca cheia de espuma. Aí você está pensando no que você tem que fazer, mas você não está fazendo o movimento. Isso é o cérebro reptiliano. Você tem hora que senta sempre do mesmo lado da mesa. Você não calcula, você vai no automático. Tem muitas coisas que a gente faz no automático. Isso é o cérebro, a nossa parte mais instintiva. De tanto que a gente já fez, a gente para de refletir, racionalizar, e a gente faz no automático. Deita no mesmo lado da cama, enfim. Já o cérebro, que é aqui o neocórtex, é a nossa parte racional. Falou de neocórtex, é onde eu estou pensando, racionalizando, fazendo contas, interpretando. É onde o meu pensamento está fazendo ali o tempo todo trabalhar para a minha razão acontecer. Nós não falamos que somos seres racionais? A razão está dentro do neocórtex, é o nosso pensamento. E o límbico? Emoções e memória. Então, gente, emoção, por isso que eu estou construindo tudo isso para dar o conceito de inteligência emocional. Emoção não é uma coisa que eu respiro no ar, ou que eu bebo na água. Não é uma coisa fora de mim, ela é produzida dentro. Muito bem, Kleber. Estou vendo que os meninos estão super atentos, está vendo? Palestra em conjunto funciona. Tem hora que os adultos estão mais dispersos, assim, os meninos na ponta da língua, o Natan e agora o Kleber. É isso. A emoção, Kleber, ela é produzida aqui dentro. Então, tem gente que fica com raiva o tempo todo, viciado em ficar com raiva, porque ele está produzindo raiva. É o modo e o vício com que ele pensa que gera tudo isso. Gente, são 3 partes essenciais, nenhuma é melhor do que a outra, e elas não brigam entre si. As 3 partes, o reptiliano é essencial, o neocórtex também, e o límbico também. São 3 partes muito interessantes e importantes para o nosso funcionamento. Por isso, gente, aceitem ajuda quando necessário for de um psiquiatra. Sabe por quê? Porque existe uma química muito complexa e uma lista de substâncias que elas têm que acontecer nas 3 partes para que ela funcione perfeitamente. Dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, adrenalina. Adrenalina é um termo mais comum. Eu sei que esse vocês já ouviram. Noradrenalina, cortisol. Eu citei alguns aqui que são os principais, mas tem mais. Quando algum desses sair do lugar ou parar de ser fabricado na medida certa, a gente vai ter um comprometimento. O cérebro, gente, assim como o coração, ele é um órgão. E tem gente que aceita numa boa, ir no profissional lá no... Como é que chama? Cardiologista. Que é o profissional do coração, porque às vezes ele está com uma situação de hipertensão, então para prevenir qualquer dificuldade ou mesmo uma questão de um infarto, o que ele tem que tomar? Remédio. Ele tem que monitorar a pressão, ele tem que ter controle com um cardiologista. E as pessoas aceitam isso numa boa. As pessoas aceitam uma correção e usar um óculos, que é uma correção também. E aí usa o óculos. Às vezes tem gente que tem diabetes, tem que tomar remédio, intervir de uma forma medicamentosa, e eu quero dizer assim, no sentido crônico, para a vida toda. E as pessoas fazem isso com uma boa aceitação. Mas é falar de um adoecimento no cérebro, ai, ai, ai. Aí a coisa fica difícil, numa questão de aceitação. Ô, gente, não basta orar. A gente tem que fazer isso sim. Isso nutre a nossa vida espiritual. Mas um cérebro de um pastor também pode adoecer. Essa semana, eu atendi um pastor no meu horário de trabalho. Ele me ligou direto, ele não me mandou nem mensagem para dizer assim, que horas a gente pode conversar? Ele já ligou direto, eu estava numa reunião, não podia atender. Quando eu pude responder, ele já me ligou, eu fiquei 1h30. Ele só queria conversar. E ele queria ser orientado, porque ele já está com um diagnóstico de depressão há 4 meses, em tratamento, em medicação, mas a medicação parece que ainda não está fazendo o ajuste necessário, e ele não está num processo terapêutico que deveria estar acontecendo. Por isso que o resultado está ainda tardio, né? Porque já tem 4 meses de medicação, mas não está evoluindo ainda. Então, gente, é muito natural e normal o adoecimento do cérebro também. Tem uns que já vêm com esse adoecimento de fábrica. Tem pessoas que já nascem com alguma questão química que baixa. E se tiver uma produção baixa, vai comprometer, claro, o seu funcionamento, assim como o coração e assim como qualquer outro órgão, pulmão. Tem gente que não... Tanto ar por aí, mas não precisa da bombinha,
porque tem asma? Tem falta de ar? Então é isso, a depressão ela existe, a ansiedade ela existe, mas não é para a igreja olhar com um tom de que essa pessoa está ausente de Deus, não. O cérebro ele adoece como qualquer outro órgão. A gente precisa dessa química aqui para muitas coisas. Sabe quando você vai fazer uma prova de vestibular, uma prova de legislação, que a prova é sábado, como que você começa a semana? A segunda-feira você já está o quê? Friozinho na barriga, não está? A adrenalina e o cortisol vão subir, naturalmente. Porque você está passando por uma situação que você vai ter que enfrentar um desafio. Uma prova, uma apresentação de um trabalho, uma legislação, uma prova de legislação, de carteira de motorista, sei lá. N desafios possíveis. Você vai ficar com friozinho na barriga. Sabe o que é isso? Adrenalina e cortisol. Para que você tenha condição de enfrentamento. Então, gente, existe uma ansiedade que ela é normal, saudável. Você tem que passar por ela, sim, porque você espera ansiosamente aquele desafio. O seu corpo ele te prepara, então ele sobe essas substâncias para você enfrentar. Mas aí o que acontece a partir do momento que você enfrenta? O que tem que acontecer? Tem que abaixar. E o problema é que ele não está abaixando. E excesso de cortisol, de uma forma contínua, quando alguém está com estresse, o cortisol subiu. E a adrenalina subiu. E o problema é que aí a gente não está relaxando. Passa essa prova, passa esse desafio, aí a gente continua lá no pico de cortisol. Aí ele vai comprometer, ele vai adoecer, ele vai jogar, com certeza, questões nocivas na corrente sanguínea, e aí o nosso corpo vai reagir de uma forma negativa, e vem uma depressão também, por excesso de estresse. Hoje a depressão ela é muito mais diagnosticada como excesso de cortisol, digamos assim, excesso de estresse, de ritmo de vida, de estilo de vida, muito mais do que baixa de serotonina. Antes, a depressão ela era justificada como baixa de dopamina e baixa de serotonina. Abaixou o nível, depressão acontece. Hoje, nem sempre. Mas o excesso do cortisol também. Então, gente, saúde mental é relaxar, é ter lazer, é ter descanso, é ter pausa. Tem muitas coisas que ajudam a gente a cuidar da nossa saúde mental. Uma delas, acabei de falar, descanso. Sono, porque tem gente que não dorme. E é tão acelerado o ritmo dessa pessoa, e esse ritmo vai e vai, porque eu estou jovem, eu consigo, e aí vai e o cortisol está lá no topo. E seu organismo está a ponto de explodir. E quando vem a explosão da depressão, ela vem intensa. Muito mesmo. Você precisa descansar, tem que ter pausa, gente. O 7º dia não veio aleatoriamente como mandamento, não. A gente precisa, faz parte da nossa Constituição. A alimentação saudável, cada vez mais a gente está comendo pior. Mais comida industrializada, mais radicais livres no nosso organismo, mais comida saturada, gordura. E aí o que faz? Quem é da área aí da saúde sabe, inflama. Organismo inflamado significa que vai inflamar o sistema nervoso. Depressão vem também por má alimentação. Se existe uma repetição de você só comer as famosas porcarias, e você come hoje, amanhã, depois, e aquilo se torna uma contínua prática na sua vida, a ausência total de proteínas, legumes, frutas e todas as coisas aí que vocês sabem que são importantes, a gente sabe, mas aí a gente não come, a gente prefere o sanduíche lá, a comida industrializada. Repete isso no seu organismo de um tempo considerável que você vai ver, vai bater uma dificuldade, uma doença também. Organismo inflamado, sistema nervoso inflamado, é um cérebro adoecido, é uma coisa puxa a outra. Exercício físico, não é brincadeira também quando o médico pergunta para você e você olha assim com aquela cara, estou fazendo não. Exercício físico com regularidade, gente. Quem é da área também sabe o que eu estou dizendo e por que eu estou defendendo. Não é aquele exercício exaustivo que você morre num dia só. É aquele exercício que você tem regularidade, hábito por fazê-lo, ainda que seja com uma frequência de intensidade baixa, mas você tem frequência no sentido de uma ação contínua, o hábito é constante. Que seja uma caminhada, se você não pode ir na academia, mas você precisa fazer. A gente precisa, porque o próprio exercício ajuda na liberação de estrogênio, de endorfina. Ocitocina é o hormônio do amor, que a gente fala. Quando a gente se aproxima de quem a gente gosta, a gente abraça, a gente tem toque físico.
Quando a gente vai num churrasco em família, que tem relacionamento, eu não estou falando só de relacionamento marido e mulher. Mas o que aconteceu com a pandemia? Nós ficamos privados de quê? De relacionamento. Então, o brasileiro teve a ocitocina lá embaixo, abaixo de 0. Porque ele parou de se relacionar. Nós somos seres de relacionamento e a Bíblia nos aponta. Não é bom que o homem esteja só. A gente precisa de contato, olho no olho, abraço caloroso. E aí a ocitocina baixou nesse tempo de isolamento. Só que o problema é que a gente meio que acostumou a ficar isolado. E aí está cada vez menos o encontro entre amigos, entre família, cada vez menor esse índice. E a gente precisa disso. É muito saudável para a liberação de ocitocina. Então, por que eu estou falando tudo isso? Eu só quero dizer o quanto que a gente contribui para que a própria química do nosso organismo funcione. E isso tudo está dentro aqui do meu cérebro para que eu funcione de uma forma, então, adequada. 5 emoções são consideradas universais. Universais em que sentido? Não é que só existem elas na vida, não. Mas é porque elas são encontradas em todas as pessoas, de qualquer faixa etária. Independente de ser uma criancinha, ela vivencia essas 5. Ou o mais idoso do idoso, vivencia. Às vezes, no mesmo dia, a gente transita pelas 5. A gente acorda de um jeito, 9 horas da manhã já flutuou, depois deu meio-dia, aconteceu alguma outra coisa que te frustrou, aí, enfim. E aí, gente, as emoções são reflexo daquelas substâncias anteriores, ou em baixa ou em alta. É isso. Quando vem uma reação, eu tenho uma reação química. Quando algo acontece, uma barata veio, é um lapso de segundos, mas eu tenho uma reação química no meu organismo. Se a barata veio e eu digo que ela é repugnante para mim mesma, e eu afirmo que eu não quero contato com ela, porque é isso e aquilo, e eu penso um monte de coisa, eu vou sentir nojo, eu vou sentir repulsa, eu vou sentir tédio. É como se fosse aqui o tédio, o nojo, eles se equilibram. Então, há uma reação química. Eu vou pensar algo, e aí, lá numa outra região, chamada amígdala, que não é a da garganta, para aqueles que já retiraram a amígdala, você tem outra, lá no cérebro. É a amígdala que produz a emoção. Então, eu vou ter algo químico aqui dentro acontecendo para me fazer sentir isso aí. Por isso que vem pensamento primeiro, para depois vir emoção, porque ela é uma reação química. Então, quando eu estou com medo, a adrenalina vai subir. Noradrenalina também. Normalmente, quando você está com medo de um cachorro, o que você faz? Você fica parado, olhando para ele? Você vai correr. Quem falou não? Natan. Provavelmente, eu acho que você vai correr e vai gritar. Por que você faz isso? Porque o seu corpo está te dando comando. A adrenalina subiu, noradrenalina fez, é justamente para você ter fuga. Quando você está triste, aí você já baixou aqui a serotonina, dopamina, e aí vem um estágio mais quieto, né, e de tristeza. A alegria, aí eu já subi. Dopamina. O que eu tenho baixo na tristeza, eu vou ter alto na alegria. Depois a raiva, a adrenalina está explodindo, assim, ela está exalando o cheiro quando eu estou com muita raiva. Uma pessoa com raiva, ele tende a uma força física até desproporcional ao corpo dele. Quando alguém está com raiva e ele parte, se porventura você vai disciplinar seu filho, se você disciplinar com raiva, você vai machucar. Sem dúvida alguma. Muito mais do que disciplinar. Não é que você não possa fazê-lo. O problema é que quando você faz com raiva. A raiva ela potencializa literalmente a nossa agressividade. Tanto a verbal, que aí quando a pessoa está com raiva, ela fala bobagem, ela grita, ela xinga, ela vai soltar essa força que está aqui dentro, chamada adrenalina, ou força física mesmo. E aí ela vai numa intensidade física. E o tédio é baixa de ocitocina. Enfim, está vendo como que ter uma química saudável ajuda no transitar das emoções também. E aí eu pergunto, será que agora, então, eu pergunto a vocês para refletir comigo. Inteligência emocional, então, Viviane, é não sentir essas emoções. O ser humano, ele não sentindo, ele é inteligente emocionalmente. Será que é isso? Não, absolutamente não. Gente, está tudo bem viver as emoções. Jesus, ele viveu várias. Inclusive, hoje, no texto que a gente leu, ele vivenciou uma emoção. Quando ele sai tirando tudo do templo, ele estava feliz, alegre? Com certeza não. Ele vivenciou.
Quando eu falei da ansiedade saudável, Jesus também vivenciou, porque ele declara, acho que Lucas que afirma isso. Eu esperei ansiosamente por este momento. Ele queria muito chegar naquela última ceia. Isso é uma ansiedade, quando você espera algo, um desafio, você vai direcionado a isso. Mas, enfim, inteligência emocional não é não sentir a emoção, mas é o que você faz com ela. Porque ela vai vir. Não é porque eu sou psicóloga que eu não fico com raiva, eu fico, e tem hora que eu fico brava com certas coisas. Agora, o que eu faço com a raiva? É isso. Porque sentir, a gente sente. Irai-vos. É afirmativo, é imperativo. Você vai irar. Pode ser que uma coisa diferente me faça raiva e a Miriam possa achar engraçado. Ao contrário, algo que irrita muito ela, a mim não é estímulo algum. Então, a gente fica bravo por coisas diferentes. Se eu perguntar para cada um aqui o que te tira do sério, vão ser coisas diferentes que vão acontecer. Então, gente, o problema não está em sentir a raiva. O problema é realmente o que você faz com ela. É o que você faz com a tristeza. E tem muito cristão que não aceita estar triste, como se a tristeza fosse uma aversão à fé em Deus. E não é, não. Há tempo para todas as coisas, e há tempo para chorar e para sorrir. A gente tem que viver a tristeza, sim. A gente tem que passar por um processo de luto e chorar, sim. Não engole o choro, não, tá? E nem fale isso para o seu filho. Engole o seu... Não engole, não, porque está doendo. Então, é isso mesmo. Você tem que saber a dor que você está sentindo, por que está sentindo. Não engole o choro. E tem muitos homens que escutaram isso a vida toda e que aí até hoje também engole. E aí ele não vivencia, ele não assume. Eu estou triste. Gente, é legítimo. Homens, você pode ficar triste, sim, e pode chorar, sim. A emoção ela é legítima, ela faz parte de nós, ela fez parte do homem Jesus. O homem que se esvaziou da sua glória, mas não se esvaziou da sua divindade, mas ele assumiu esse lugar de homem, ele vivenciou emoções, ele chorou. Gente, ele viveu um pico de estresse tão grande chamado hematridose, que foi quando ele exala o quê? Pelo suor? Sangue. É um ponto de estresse que ele evidencia para mim, que sou da área da saúde mental, o ápice dele ser um homem. Ele é homem mesmo, porque esse fenômeno é raríssimo de acontecer e ele estava num pico de estresse, cortisol, adrenalina, tudo isso. Então, abre, dilata as artérias e o sangue expele. E por isso ele soltou. Enfim, a gente precisa entender que as emoções são legítimas, elas são sim vivenciadas por nós. A questão é não transformá-las em pecado. Irai-vos e não pequeis. O que você vai fazer com elas? Se você vai torcer o pescoço do seu filho, se você vai gritar, se você vai xingar porque te deu vontade, porque você está com raiva, aí você está realmente sendo um refém da emoção. E você deixa de exercer a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Você ser dono dela. Você assumir o controle. Você não ser refém. E ou você está na cadeira de controlador ou de refém. Ou é um ou é outro. Ou a emoção te domina e você é refém dela, ou você controla. Então você sente, mas você tem domínio. Tem gente que é muito fácil a gente saber que não está bem, que está com raiva, porque já tranca uma cara e já responde assim de uma forma que ele deixa bem claro o quanto que estou azedo hoje, literalmente. Então, assim, isso é ser refém. Você pode até estar azedo porque alguma coisa te chateou e tal. O problema é o quanto que você reflete isso no seu comportamento e atinge o outro com o seu azedume, com o seu mau humor, com a sua cara feia. E, às vezes, responde mal, tem uma comunicação violenta. Isso é ser refém da emoção. E é não ter inteligência emocional. Espera aí que eu não li essa frase. Dificilmente você terá sucesso na sua carreira se você tiver uma reação emocional a tudo que é dito a você. Se as palavras podem te controlar, qualquer pessoa também vai te controlar. Tem gente que tem uma reação emocional lá no início da manhã, porque ele recebeu ou não o bom dia, ou o tom não estava bom, aí ele tem uma reação emocional e ele azeda o resto do dia. Porque ele ouviu algo lá, ele já tem uma reação, uma explosão, e ele já vai ficar de mau humor e com cara amarrada. E a gente não pode ser refém, porque realmente eu não controlo a palavra do outro. E, às vezes, ele vai dizer alguma coisa que vai me chatear. O problema é a gente ficar refém às mínimas coisas que são ditas
e a gente começar a interpretar o outro, se cumprimentou, se não cumprimentou, e aí cria um monte de coisa e fantasia na nossa cabeça. Então, a minha pergunta, né? Você é capaz de identificar quando o seu corpo está passando por alguma emoção diferente? Quando você está com raiva, você percebe? O que te esquenta? Eu costumo perguntar isso. Tinha, não sei se existe, né, na casa de vocês, mas antigamente era muito comum uma chaleira que ela tinha uma tampinha e que a pessoa podia deixar ela lá no fogo e sair de fora. Leiteira? Não, era uma chaleira também, sei lá. O Alan está falando que é uma leiteira. Enfim, era algum objeto que você colocava algo para ferver e saía de perto e que um tempinho depois ela ia apitar, ela fazia um som, mostrando que ali já entrou na temperatura máxima e já entrou em ebulição. E todos nós fervemos. Tem gente que rápido demais, porque ele vai de 0 a 100, assim, num lapso de segundos, ele já ferveu. E aí tem outro líquido que vai, né, dependendo se ele é mais denso, menos denso, ele demora um tempinho mais a entrar em ebulição. Então, nós também, às vezes, somos diferentes. Tem gente que precisa de muito tempo para chegar no 100, porque é paz e serenidade. Mas, quando chega lá também, não esfria rápido de jeito nenhum. Então, cada um é de um jeito. Você sabe muito bem se você é de 0 a 100 em 1 segundo, quantos minutos você vai até lá. Mas que a gente vai. O fato é, quando você esquenta, você percebe isso, o que você faz? Eis a questão. Aí, dependendo da sua resposta, eu posso te dizer se você usa ou não a inteligência emocional. Depende do que você faz com isso. Qualquer um pode se zangar, isso é fácil. Quem aqui não se zanga? Não adianta falar que é uma criança que não se zanga, porque se zanga. Não adianta falar que é, sei lá, um presbítero e é mais santo do que o outro que se zanga. Às vezes se zanga um com o outro. Provavelmente nas reuniões aí tensas deve ter algum motivo de se zangar. Gente, isso é natural. Isso é o irar. Então, todo mundo se zanga. Tudo bem? Beleza. Agora eu quero ver quem levanta a mão que consegue fazer ponto nos 5 itens que eu vou falar agora. Consegue se zangar com a pessoa certa. Consegue se zangar na medida certa. Na hora certa, pelo motivo certo e da maneira correta. Quem consegue, e tente levantar a sua mãozinha. Nossa, quantas mãos. Ai, gente, às vezes a gente erra a pessoa. Você está zangado com alguém, você vai lá no outro e massacra. Na forma que você vai falar, na agressividade com que você vai canalizar, e a pessoa não tem literalmente nada a ver com a história, e você vai na pessoa errada. Às vezes, pode até ser a pessoa certa, mas não é a hora. Você está no público, você vai começar a discutir aqui no meio de todo mundo. Quem nunca presenciou, né? Uma briga num espaço público que não faz a menor noção de ser ali um lugar para discussão, seja entre casal, seja lá o que for. Às vezes é a medida errada, porque você pode até estar com raiva, mas você não precisa faltar com respeito. Você não precisa usar palavras de baixo calão, você não precisa crescer o tom de voz no sentido de humilhação. Então, a medida ela vai errada também. Então, eis a questão. Quem se zangar e conseguir ponto nos 5 itens, a inteligência emocional está 100%. Está bom e bom demais. 4 passos, eu já estou caminhando para o fim. 4 passos para a inteligência emocional, para pelo menos assim a gente transitar. Mesmo que eu não tire nota 10 em tudo, se você transitar nesses 4 passos, eu acho que te ajuda a ter um ano mais leve, a ser uma pessoa mais leve, para não marcar o lugar parecendo um trator, porque tem gente que chega num lugar. Qual que é a diferença entre você chegar com um trator, um automóvel ou uma bicicleta? O atrito que você vai fazer, você vai chegar no lugar, mas o atrito que você faz no chão vai ser um pouco diferente. Com um trator, um tamanho de pneu largo do jeito que é, né, uma borracha do jeito que é. Se você chega com um automóvel, se chegar de bicicleta, a escolha é sua. Do que você vai transitar mais em 2023? Porque, às vezes, tem pessoas que marcam por ser duras, grosseiras, mal-humoradas. Então, deixa esse trator de lado. Passa para pelo menos um automóvel. Se não der para ir pular direto para a bicicleta, vai no meio termo para você acostumar, ter mais dose e medida nas palavras, nas ações. Depois você vai para a bicicleta. Mas vamos quebrar, né? Às vezes, a marca tão dura de não sermos inteligentes emocionalmente. 4 passos, então, autoconhecimento. Gente, quem é que pode dizer aquilo que te afeta mais do que você mesmo?
Eu não sei o que irrita a Miriam e eu sei o que me irrita. Então, como é que eu posso dar conta daquilo para ela? Não tem condição. Eu preciso saber aquilo que me afeta. Eu preciso me autoconhecer. Personalidade é tema para um outro estudo. É algo tão complexo. É um pouco de herança genética, porque aí vem uma parte que a gente chama de temperamento. E aí vem, sim, de herança genética, papai e mamãe manda sem você pedir. Vem deles para você. Características que são mais fixas, difíceis de serem moldadas. Temperamento a gente não ajusta muito, não, que é o famoso colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Isso é palco de outro estudo. Mas tem, além disso, na personalidade, tem também a sua história de vida. Ela traz marcas. Para positivo, para negativo, mas você tem aí, digamos, como se fosse um computador, esse cérebro. E aí você vai instalando, ao longo do tempo, aplicativos, programas. Essas instalações vão trazendo marcas, e você é quem você é. Por um longo trajeto aí de vida, na primeira infância, criação, amor demais ou negligência, abandono ou muito mimado, tudo isso vai dando marcas, e aí a gente vai estruturando a personalidade da gente. Então, quem pode dizer de você o que te agrada ou não, o que te afeta, é sua personalidade. Você tem que se autoconhecer, porque se você não expandir a consciência sobre você, você também não vai se controlar. Você não vai fazer gestão de si se você não tem consciência daquilo que te afeta. A autogestão é você mesmo se gerir. Não posso eu te controlar. Não pode ser sua mãe, sua esposa, seja lá quem for. Quem tem que fazer domínio, o fruto, né, do Espírito, uma das palavras, né, que compõe o fruto, porque ele é um só, mas uma das características, o que é? Domínio próprio. Autogestão. Quem tem que fechar a tua boca é você mesmo. Quem tem que ter domínio naquilo que fala, como fala, porque às vezes não é o que fala, mas é como é dito. Então, quem tem que controlar isso? Onde é que está a língua? Na boca de quem? Você. Então, assim, é você quem tem que ter cuidado. Realmente, pensando naquilo que te afeta, em ter controle, realmente domínio sobre as emoções e os comportamentos. Uma técnica chamada PROR, P-R-O-R, cada letra representa uma ação. Pare, reflita, observe e responda. Se algo te afeta, acendeu aqui, foi de 0 a 100, esquentou, é igual um motor de carro, para quem é motorista, quando acende o ponteirinho, levanta o ponteirinho, acende não, levanta o ponteirinho de temperatura, o carro corre o grande risco. Para os motoristas, se você insistir, continuar forçando ele subir um morro, o que pode acontecer com o veículo? O motor pode fundir. Se ele está superaquecido, o que você tem que fazer, motorista? O que é o ideal de ser feito? Parar. Nem dá para jogar água de uma vez, porque senão você pode também correr um acidente e se queimar, porque está muito quente. Você para até que ele possa abaixar um pouquinho para você poder abrir, mexer, jogar água, enfim. É igual o nosso cérebro, ele esquenta, gente. Quando você vai de 0 a 100, eu usei o exemplo da chaleira, leiteira, seja lá o que for, é a mesma coisa no cérebro. Quando você está muito no ímpeto emocional, você está aquecido aqui, ó, literalmente como um motor de carro. Lembra-se desse exemplo. Você pode esquecer um monte de coisa que eu falei aqui hoje, mas lembra-se desse exemplo. Se está quente, qual que é a possibilidade de você fazer alguma coisa certa? Você vai fazer um estrago. Se você for com a temperatura alta que está aqui, você vai eclodir um monte de palavras que vai ofender, magoar, e depois não tem volta. Não volta, tem como consertar. Por mais que você peça perdão, mas a ferida estabeleceu no outro. Então, muito cuidado, porque aqueceu, para imediatamente. Sabe quando Jesus escrevia assim? Lá na areia? Ninguém sabe o que ele escrevia. Ele não respondia precipitadamente. E ele era provocado. Por vezes ele foi instigado a dar uma resposta rápida, mas se ele desse e fosse no emocional, ele poderia, sem dúvida alguma, ser prejudicado. E ele era Deus, enquanto homem e Deus, e ele agiu com muita sabedoria em diversos momentos. Então, é literalmente agachar e escrever lá, porque você precisa diminuir a temperatura aqui.
Lembra do neocórtex? Porque se aqui se acendeu, é porque o límbico subiu demais. E o neocórtex está aqui embaixo, que é a parte racional. Então, o que você tem que fazer? Descer um e subir, nivelar. Você tem que fazer o 2, que é o refletir. Por que eu estou assim? Por que eu estou, né? Por que isso me afeta? Vale a pena? É o lugar? Lembra daqueles 5 pontos? Pergunte, é a pessoa certa com a qual eu estou aqui nesse conflito? É a hora certa? É o motivo certo? Porque às vezes a gente está brigando por uma coisa assim, ó. Não faz sentido a gente perder tempo e a gente está perdendo com discussão e conflito. Tem casa que é conflito o tempo todo por tudo. Então, quando você responder essas perguntas, se é o motivo certo, pessoa certa, maneira certa, hora certa, você está refletindo, você está fazendo o seu neocórtex acordar. A razão está subindo e o límbico está abaixando. Você já está começando a ventilar. É literalmente respirar e expirar profundamente. Isso não é balela. Respira mesmo no momento de crise, quando o seu cérebro está aquecido demais, porque o ar entra e você vai diminuir a temperatura. Literalmente, faça conta. Mas não conta assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem nem pensar, não. Faça multiplicação de cabeça, conte ao inverso, vai dos 50 para trás, números ímpares, porque se você for fazer isso, você não vai fazer no automático, você tem que pensar. Tudo que você puder fazer de estratégia para você acender o neocórtex e você trazer razão, você fazer o pensamento acordar, opa, aí o pensamento já cala a emoção. Observa o que você está sentindo, qual é o seu anseio, o seu desejo, e aí você responde. Não significa que você vai acertar todas as vezes que você fizer o pró. Pode ser que você ainda responda com um tom pesado. Mas eu tenho certeza que você vai acertar muito mais do que errar. Se você ficar só no controle da emoção, você vai errar 100%. Se você trazer um pouco de razão e trabalhar com essa técnica pró no momento da tensão e do conflito, eu acho que você vai ter resultados mais favoráveis. Já estou quase acabando. Empatia, gente, que palavra linda, mas no tempo que a gente vive, acho que nunca se viu, né? Tanta agressão nas redes sociais, tanta falta de pensar no outro, tanto julgamento e menos se colocar no lugar do outro, calçar os sapatos do outro. A gente julga demais, mas a gente não se coloca, porque a dor é do outro. Então, tem hora que vem o choro no outro, que você acha que é frescura dele. Não, a dor está nele. Vamos saber respeitar e entender, né? Então, é compreender o mundo do outro, porque ele tem um ponto de vista, ele tem um medo de barata que você pode não ter, mas isso não te torna melhor e nem te torna no direito de julgar a dor do outro, que é a barata. Então, a gente precisa ter cuidado e ter empatia. Tem um exemplo de empatia que, para mim, é fantástico também, de Jesus na morte de Lázaro. Ele já tinha falado que aquela morte redundaria em vida, que era para a glória de Deus. Ele já tinha dado evidência de que ele faria um milagre, mas as irmãs não tinham percebido a fala dele. Estavam desesperadas, chorando, era luto. O que Jesus fez? Chorou. Ele sabia muito bem do que ele iria fazer. Qual que é a melhor forma de empatia? A gente chama isso de rapport. É quando você espelha o comportamento do outro, você fala a mesma língua do outro para acalmar o outro. Jesus fez isso. Ele fez rapport. Ele espelhou o comportamento da outra, ele chorou. Quando ela percebeu que ele estava fazendo a mesma coisa que ela, elas se acalmaram. É como se ele estivesse dando um abraço, eu estou no controle. Mas ele chorou. Ele teve empatia. Ele literalmente derramou lágrimas, fazendo do comportamento da outra um comportamento dele. E gestão de relacionamento. O que é isso? É o último passo. Quando você tem empatia, se você acertar na empatia, você acerta nesse aqui. Gestão de relacionamento é você saber o quanto que o seu comportamento afeta o outro e o quanto você é afetado pelo outro. Então, tem muita gente vivendo relacionamentos tóxicos, sem dúvida, e que está na hora de você dar um chega para lá. Basta. E tem gente que está afetando o outro muito negativamente, com aquilo que fala, da forma que se posiciona, papai, mamãe, enfim, né, vocês têm um poder muito grande de afetar a vida do filho. E isso precisa ser de uma forma assertiva. Então, é essencial a gente ter consciência social. Eu afeto do jeito que eu faço, até com o meu silêncio. Se eu chegar aqui e cruzar o braço e não cumprimentar ninguém, eu estou afetando o outro com o meu comportamento. Eu estou repelindo o outro com a minha cara feia, de mau humor. Enfim,
Então, que a gente possa afetar o outro o mais positivamente possível, que sejam palavras de paz e um comportamento saudável. Últimas dicas para a gente cuidar da saúde mental, eu vou entregar uma lembrancinha, que aí sim a gente fecha. Eu passei um pouco do horário aqui, eu acho, mas já estou acabando. Últimas dicas para a gente cuidar da saúde mental. Tenha e exerça gratidão todos os dias. Qual foi o primeiro versículo que lemos em Filipenses? Qual é o verbo no imperativo? E ele aparece 2 vezes. Outra vez vos digo. O que é? Alegrai-vos. Gratidão, gente, não significa que as coisas estão dando certo. Tudo certo. Mas você está deixando de focar no que está dando errado para focar naquilo que está dando certo. Porque tem gente que só olha para o ruim, para o errado, para o que não deu. Vamos ter gratidão todos os dias, olhar não com os olhos e uma lente embaçada em tom de cinza, mas ver a vida com mais realidade, com mais gratidão e alegria, contentamento nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes. Deus está ali e Ele tem cuidado. Aproveitar a vida mais real, porque hoje, nessa explosão de redes sociais, está muito superficial. E aí a gente olha para a vida do outro como uma vida perfeita. E lá a foto está perfeita mesmo, porque tem filtro. Então ninguém mais tem ruga, espinha, olheira, sei lá. Qualquer tipo de coisa na rede social não tem. É um rosto perfeito, é uma imagem perfeita, um casamento perfeito, uma família perfeita. É tudo muito privado, se tornou público. Então as pessoas publicam e o outro olha assim, é a vida que eu quero ter. Não, a vida é mais real. Então, antes de você ficar só postando e se publicando, curte mais, sei lá, aquele casamento, porque aí você está no casamento em família, numa reunião em família, mas você perde tanto tempo se publicando que você não curte aquele momento, aquele casamento, aquele encontro, aquela viagem, sei lá. E aí depois, quando você tem que trazer a memória e as lembranças daquilo, você não tem. Você tem as fotos, porque você não viveu aquilo. E é viver que traz memória. E é memória que traz aí as boas lembranças. Então, cuidado aí com o excesso das telinhas e rede social. A gente pode se postar, mas talvez o vício de ser visto, curtido e comentado está trazendo muita paranoia e muito adoecimento também. Entender que todos nós somos diferentes, então está tudo bem um ter medo de barata, o outro ter medo de grilo. Eu tenho medo de grilo, odeio grilo. Então, a barata eu convivo numa boa. Então, é isso, a gente pode ser diferente, a gente não precisa brigar por isso. Eu posso ser aceita com as minhas falhas, eu não sou perfeita, tenho fraquezas, forças, você também. Então, aceite o outro mais do que impor sobre ele que ele seja na sua forma, do seu jeito, no seu ponto de vista. Assumir o lugar de ator principal no espetáculo da sua vida, porque é você o dono dela, então para de colocar os resultados na mão da sua esposa, namorado, que seja lá quem for. É você que é o dono, assuma o lugar, você tomou a decisão. Então, as consequências vêm baseado na sua escolha. E para de querer jogar a escolha na responsabilidade do outro. E seja apenas humano. A palavra humanos é uma mistura de homem e também humus, terra. Se a gente entendesse que a gente é terra, eu acho que a gente parava de querer ser bem arrogante, às vezes, e ser grande demais. Muito pelo contrário. É se fazer pequeno, porque é do pequeno que vai crescer, e ter condição mesmo de frutificar. Então, tudo começa, gente, está no pensamento. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras elas vão se tornar suas ações. Cuidado com as suas ações, porque elas vão se tornar seus hábitos. Você vai ter repetição naquilo que você faz com frequência. Cuidado com esses hábitos, porque eles vão definir e se tornar o seu caráter. Cuidado então com o seu caráter, porque ele se torna o seu legado. E legado é aquilo que você vai deixar quando você não mais existir. O que vão falar de você? O trator, o automóvel, a bicicleta, o que vão dizer? Dá para pisar nas pegadas que você está marcando no chão, que você está pisando, e seguir o seu exemplo? Quando você não mais estiver aqui? Depende do seu caráter, dos seus hábitos, das suas ações e das suas palavras. Depende, a última frase, o que você pensa, você se torna. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Porque o que você pensa, você se torna. O X da questão da inteligência emocional está na raiz. Qual é a raiz? O pensamento. Ele direciona a sua emoção. A sua emoção direciona o seu comportamento. Então,
vamos ter cuidado com aquilo que a gente pensa. E aí, para fechar, eu sei que eu passei alguns minutinhos, mas é porque também teve a premiação aqui da Escola Dominical, então eu peguei a palavra um pouquinho depois. Vai ter uma lembrancinha, que é o kit da inteligência emocional. Eu prometo que é a última coisa, em 5 minutos a gente fecha. Vocês aí, família, vão receber um envelope que a Miriam e o Alan vão entregar igual a esse. Nós vamos fazer agora o exercício de entender o que tem aqui dentro. Se você usar esses itens e essas ferramentas, eu tenho certeza que você vai ter um ano muito bom de inteligência emocional e de saúde mental. Eu quero abrir junto com vocês, que aí eu explico juntos. Vou só esperar eles chegarem lá atrás, e aí sim eu encerro. Gente, tudo que eu ensinei está aí dentro desse envelope. Tem algumas coisas aí que vocês vão usar demais em 2023. Eu espero que usem. Vamos lá, que eu quero que todo mundo receba, e aí eu comento. Rapidinho, já estou acabando. Podem abrir. E vamos conversar sobre, rapidamente. Tem uma folhinha, que é essa, solta, que ela tem aí os itens e a explicação. Elástico, você recebeu um aí? Estão vendo? Esse elástico aqui? Então, ele serve para você se lembrar de ser flexível, pois nem sempre as coisas e as pessoas são da maneira como gostaríamos que fossem. Ele representa, então, o amor. Nem sempre, gente, as pessoas vão fazer tudo à base da sua expectativa, ou as coisas vão acontecer do jeito e na hora que vocês querem. Então, elástico, ser flexível, ser tolerante, faz parte da inteligência emocional e ele representa o amor. Tem uma caneta aí? Serve para anotar todas as coisas positivas e felizes que acontecem no seu dia a dia. Ela representa a esperança. A gente registra muito nas memórias as coisas ruins, os erros dos outros, mas e os acertos e as coisas boas, a gente tem que aprender a registrar, até para exercer a gratidão. Borracha, tem aí no seu kit também. É para você apagar da sua memória os mal entendidos que possam acontecer. Ela vai representar o quê? Perdão. Se você não tiver perdão, na prática, não tem como ter saúde mental mesmo, não. O clips, tem um clips aí também. É para que você lembre de juntar forças com seus amigos, familiares, quando precisar superar os momentos difíceis que poderão surgir. Ele representa a união, que é exatamente o que você faz com o clips, né? Você junta várias folhas e coloca o clips juntamente para fazer esse papel, então, justamente para isso. Então, aí, junta forças mesmo com amigos e familiares das pessoas que podem te estimular. O chá, tem um chá aí também. É para você relaxar e pensar 2 vezes antes de agir. Então, literalmente, se relaxe mesmo. Se você gosta ou não de chá, toma assim mesmo. Se precisar de camomila, erva cidreira, sei lá, esses aí todos que dizem que acalmam. Mas é isso, gente, relaxa. Tem que ter mesmo tempo de relaxar e pensar antes de agir. Então, ele vai representar sabedoria. A bala, que tem uma aí também, é para adoçar a sua vida e lembrar da importância da doçura. Então, se você está sendo muito azedinho, muito limãozinho, pensa numa bala para poder, refletir carinho e representar carinho na vida das pessoas. Então, esse é um kit muito especial. Leva isso para a sua vida e no exercício aí de 2023, que eu acho que te ajuda bastante a ter saúde mental. E um caderninho que vocês estão vendo aí também, são exercícios para desenvolver a inteligência emocional, dentro do que eu mostrei aqui, de autoconhecimento, de gratidão. Então, tem guia de propósito, são várias perguntinhas que vocês aí fazendo no individual, escrevendo ou não, mas que seja pelo menos em pensamento a sua resposta, mas faça, para você expandir mesmo o autoconhecimento e a reflexão sobre as suas ações, para você ser, com certeza, uma pessoa saudável sempre. Então, desculpa aí a extensão, um pouquinho do horário, mas fechei. Eu espero que tenha sido útil, que os irmãos tenham aprendido bastante. Vamos mudar esse índice, deixar de ser o primeiro lugar no adoecimento mental e que o nosso país seja uma referência na saúde, no cuidado mental. Se ficou alguma dúvida, algum detalhe ou algo que queiram falar em particular, estou à disposição. Devolvo a palavra.